Bem-vindo ao nosso encontro para continuarmos a nossa reflexão sobre o documento de Aparecida, com o tema A Palavra de Deus na Quinta Conferência de Aparecida, olhando mais de perto a questão da animação bíblica da pastoral, seguindo as orientações da nossa Conferência Episcopal. No último encontro começamos a ver os tipos de leitura da palavra. E hoje vamos avançar com a questão da leitura contínua da palavra de Deus. A leitura contínua dos livros da Bíblia tem uma finalidade diversa, uma espécie de ambientação ou familiaridade com a Sagrada Escritura. Aos poucos, lendo e relendo textos bíblicos em continuidade, com maior extensão do que os textos da leitura orante, pode-se compreender o contexto histórico, o ambiente literário e cultural dos diversos livros da Bíblia. A Bíblia é composta por 72 livros. Esse tipo de leitura torna mais fecunda a leitura orante. São abordagens complementares no encontro pessoal com a palavra de Deus. A sequência dos livros a serem lidos de maneira contínua pode ser indicada por fontes diversas. Subsídios para estudos bíblicos, planos diocesanos de animação bíblica pastoral. Inicialmente é importante saber que a porta de acesso e o critério de compreensão dos textos sagrados são sempre os evangelhos. Então, a porta de acesso são sempre os evangelhos. Neles, o querigma e a teologia dos primeiros dias da comunidade cristã permite nutrir a fé e aproximar-nos aos poucos de ambientes religiosos e culturais que estão mais distantes de nós. Sendo a Bíblia uma coleção de obras literárias, uma autêntica biblioteca de livros inspirados, situamo-nos a partir do acesso inicial em outros campos literários, históricos e culturais. A leitura contínua abre o caminho para o estudo da Sagrada Escritura. O conhecimento cresce, ou melhor, o conhecimento crescente dos textos bíblicos ajuda os discípulos de Jesus Cristo a reconhecê-lo como aquele que confere a unidade entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Jesus é o centro. Tal como na liturgia, quando na maioria dos domingos a primeira leitura provém do Antigo Testamento e está em relação com o Evangelho, aprende-se a reconhecer Cristo em toda a Escritura. E observa-se que os dois testamentos se iluminam reciprocamente. Uma leitura fragmentada da Escritura coloca-a em condição de fragilidade, podendo ser manipulada e sufocada. Daí a necessidade de um programa de leitura e estudo que permita superar o aprisionamento da comunicação divina pelos interesses humanos, capazes de manipular a mensagem recebida. E agora entramos na Lectio Divina. A convivência com as Sagradas Escrituras pela leitura orante, a leitura contínua e o estudo dos livros permite adentrar em novas experiências. Por exemplo, a Lectio Divina, a leitura divina. Trata-se também de um modo orante de encontro com a palavra de Deus. Um modo orante de encontro com a palavra de Deus, consagrado ao longo dos séculos na vida da Igreja. A Lectio Divina propõe 4 passos fundamentais sintetizados
pelo Papa Bento XVI, na exortação apostólica pós-sinodal, Verbum Domini. Diz o Papa Bento XVI nesse documento. Começa com a leitura, Alexio, leitura do texto, que suscita a interrogação sobre um autêntico conhecimento do seu conteúdo. O que diz o texto em si? É o primeiro passo. Sem esse momento, corre-se o risco que o texto se torne somente um pretexto para nunca ultrapassar os nossos pensamentos. Segue-se depois a meditação, durante a qual nos perguntamos: o que nos diz o texto bíblico? Aqui cada um pessoalmente, mas também como realidade comunitária, deve deixar-se sensibilizar e pôr em questão, porque não se trata de considerar palavras pronunciadas no passado, mas no presente. É Deus que me fala aqui e agora. Sucessivamente, chega-se ao momento da oração, que supõe a pergunta: que dizemos ao Senhor em resposta a esta palavra? A oração enquanto pedido, intercessão, ação de graças e louvor é o primeiro modo como a palavra nos transforma. Finalmente, a Lectio Divina conclui-se com a contemplação, o quarto passo, durante a qual assumimos como dom de Deus o seu próprio olhar, ao julgar a realidade e interrogar-nos: qual é a conversão da mente, do coração e da vida que o Senhor nos pede? Qual é a conversão da mente, do coração e da vida que o Senhor nos pede? Precisamos aprender a estabelecer essa contínua relação com o texto bíblico, trazendo-o para a vida e apresentando a vida à palavra de Deus. Trazer o texto para a vida, apresentar a vida à palavra de Deus. É assim que a gente vai crescendo também na própria conversão e na santidade de vida. Esse caminho de mão dupla é sempre feito sob o impulso do Espírito Santo, iluminado pelo Espírito Santo. É Ele que abre nossos corações à palavra e nos abre também a conexão da palavra com a vida. É Ele que nos ajuda a encontrar a luz para os nossos passos nos âmbitos pessoal, comunitário, social e ambiental. Para todos esses âmbitos, a palavra de Deus é luz que permite enxergar. Isso está no Catecismo da Igreja, no número 2715. Depois olhamos o método ver, julgar e agir. Há já uma bela história de fecundidade evangelizadora em favor do método ver, julgar e agir. Ele embasa o documento de Aparecida e as conferências anteriores do episcopado latino-americano, mas em muito se enriquece com as inspirações do Papa Francisco. A ele são caras as atitudes dialógicas. Desde então, segue sua preferência por termos e expressões como escutar, contemplar, acompanhar, compreender, proximidade e cultura do encontro. Esses termos encontramos sempre nas homilias, nos discursos, nos documentos do Papa Francisco. Quem escuta a palavra de Deus não permanece o mesmo. Ela gera mudança na nossa vida. Ela muda a direção da vida. Assim, o contato frequente com as Escrituras gera uma visão que permite compreender e julgar a realidade. Liberta-nos do reducionismo de todos os tipos. Livra-nos da tentação de subordinar a acolhida da palavra de Deus a outros critérios que não ela mesma. Entre a palavra de Deus e a vida, o cotidiano com suas exigências e propostas, existe uma irrenunciável ligação.
A palavra se destina à vida. E a vida encontra seu significado na palavra de Deus. Por certo, devemos reconhecer que, ao entrar em contato com a palavra de Deus, não deixamos de lado nossas compreensões da vida. Sempre acolhemos a palavra de Deus a partir do que somos e de onde estamos. Ou seja, a partir da nossa realidade. Por isso, ao mesmo tempo que assumimos nossa identidade pessoal, social e cultural, não seja excessivo e acabe por não deixar que a palavra de Deus seja de Deus mesmo. Isto é, que não seja a nossa perspectiva a predominar sobre a palavra. Em nossa igreja no Brasil, o mesmo método foi largamente aplicado e com muitos frutos. Ele tem impulsionado o compromisso evangélico diante de muitas situações, em especial as mais sofridas. Lembra do documento de Aparecida, no número 19. Com seus 3 passos característicos, faz-nos ter o coração no alto, sem dúvida, mas com os pés aqui no chão. Ele nos convida a, primeiro, ver, contemplar a realidade. Segundo, buscar na palavra de Deus a iluminação para julgar, para avaliar, para discernir a realidade. E terceiro, agir, propor, trilhando os caminhos necessários para transformar essa mesma realidade. Esse é um processo a ser colocado em prática ao longo de toda a vida por pessoas e comunidades. É um caminho aberto, sempre crescente e amadurecedor. É o caminho do discipulado missionário, caminho de quem sabe captar a vida com todos os seus desafios e sabe igualmente ouvir a palavra com sua riqueza e sempre ultrapassa nossa compreensão. Os verbos contemplar, discernir e agir são apresentados pelo Papa Francisco, rejuvenescendo o método ver, julgar e agir, já tão conhecido nosso. Não devemos compreender a leitura orante e o método contemplar, discernir, agir como opostos entre si. Não. Ambos são caminhos importantes para o acolhimento da palavra de Deus. A dificuldade não se encontra nos caminhos, mas nos caminhantes. Se por um lado é verdade que o caminho se faz caminhando, por outro, não adianta a quem caminha desejar que a estrada seja apenas desse ou daquele modo. É preciso estar aberto para o sujeito como a estrada se manifesta. Há momento de subida e outro de descida. É o caminho. Há retas e curvas. Há túneis e pontes. O caminho é rico. Importa caminhar. Por isso, a autêntica animação bíblica da pastoral pede a capacidade de integrar e articular os diferentes caminhos de contato com a palavra de Deus, de modo que ela ilumine toda a realidade pessoal, comunitária e socioambiental. A palavra que se nos comunica fez a escolha de encarnação por amor. O Verbo divino se fez próximo, doa-se a nós, mas sempre na eterna decisão de oferecer salvação e vida plena. A palavra de Deus se oferece por amor e no amor. De outro modo, ela se reduziria a discurso ou reflexão. Da escolha divina pela encarnação do Verbo, procede coerentemente a vocação dos discípulos a viver por amor e em um sério compromisso transformador da sociedade e do meio ambiente. E aqui entra então a questão da fraternidade restaurada em Jesus.
A fraternidade das origens, narrada no livro do Gênesis, possui marcas de fracasso. Os irmãos estão em contraste e conflito nas narrativas sobre Ismael e Isaque, Esaú e Jacó, sobre os filhos de Jacó com seu irmão José. Os conflitos entre irmãos são preanunciados no relacionamento fratricida entre Caim e Abel. A fraternidade esperava por um Redentor. E o Redentor veio. Jesus, chamando os 12, acolhendo tantos outros homens e mulheres como discípulos, restaura e redefine a fraternidade. Jesus convida os discípulos a superarem a competição e a cultivarem a caridade entre si. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai. Esse é o meu mandamento, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. O amor recíproco entre membros da comunidade cristãs é gerado na obediência à palavra de Deus. A partilha de vida durante os encontros das pequenas comunidades ou em famílias devem gerar uma autêntica vida fraterna. E a palavra de Deus está aí para nos ajudar. A caridade de Cristo, vivida entre os membros das comunidades cristãs, deve transbordar para a sociedade em que vivemos. A palavra de Jesus orienta os discípulos a olharem ao seu redor. Eles percebem mais nitidamente como o amadurecimento da vida cristã, os desafios presentes no cotidiano, ficam mais atentos aos que vivem em meio à carência, aos sofrimentos, à violência e a outros sinais de morte. A caridade dos discípulos, transformados pela palavra de Deus, torna-os criativos no testemunho social em favor de pessoas e grupos deixados à margem da sociedade. Surgem, então, ações derivadas de uma união que propende cada vez mais para o outro, considerando-o precioso, digno, aprazível e bom, independentemente das aparências físicas ou morais. O amor ao outro, por ser quem é, impele-nos a procurar o melhor para a sua vida. Só cultivando esta forma de nos relacionarmos é que tornaremos possível aquela amizade social que não exclui ninguém e a fraternidade aberta a todos, como lembra o Papa Francisco na Fratelli Tutti. Com efeito, em Jesus Cristo, o que vale é a fé agindo pelo amor. A verdade da palavra de Deus, verdade que liberta, provoca círculos cada vez mais amplos de conversão. A luz da palavra acolhida na tradição da fé da Igreja faz com que os discípulos missionários superem os riscos do intimismo religioso e do relativismo ético. O intimismo religioso pode aprisionar o eu no sentimentalismo subjetivo, impedindo-o de lançar-se verdadeiramente na aventura da caridade. Já o relativismo ético, esse velho conhecido dos nossos tempos, Deus despreocupado da verdade e do bem, desresponsabiliza e nega o compromisso com as mudanças necessárias na sociedade. O cuidado por todas as pessoas e pelo meio ambiente, dado a toda a humanidade, é fundado na verdade e na caridade que vem de Deus. O reino de Deus, sempre o dom do Pai a ser anunciado pela Igreja, não se ausenta de qualquer porção da humanidade. Não ignora uma parte do planeta, a casa de todos. A inclusão de todas as pessoas e a atenção à casa comum podem ter fomentadores
nos discípulos missionários de Jesus Cristo como sal e luz do mundo. Eles devem qualificar os processos necessários nessa direção, mas não são seus autores exclusivos. Necessita-se do envolvimento do maior número possível de pessoas. O compromisso socioambiental transformador deve sustentar dinamismos de uma nova cultura, a cultura do encontro. Acolhida, respeito e diálogo estão na base da cultura do encontro. Cada outro, considerado amorosamente, é essencial e tem muito a contribuir. A boa acolhida da semente da palavra permite fazer a colheita e a semeadura sempre mais renovada, projetando a ação evangelizadora para o futuro. A palavra de Deus vem decidida a fecundar vidas, comunidades, sociedades, reconciliando pessoas entre si e com todo o ser criado. Mas é preciso assumir decididamente a animação bíblica da pastoral em cada recanto, em todas as iniciativas de nossa igreja no Brasil, na fidelidade ao reino de Deus. Hoje ficamos por aqui. Nosso próximo encontro, vamos continuar com essa temática. Conto com você. Até lá!